olá para todos. Começamos mais um cultinho nesse domingo que é todo especial. Dia de a gente festejar, dia da gente pular, dia da gente cantar e dançar, dia da gente ouvir uma mensagem muito legal, de aprender novos louvores e de a gente falar com o Papai do Céu. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso cultinho, o cultinho do jardim. É isso, seja muito bem-vindo você. E hoje nós vamos falar de forma muito especial. Você já curtiu os louvorzinhos do domingo passado? Hoje nós vamos ter louvores novos, mensagem, isso tudo que o nosso Leão aqui nos ajudou a apresentar. Então, vamos lá para mais um cultinho. E agora a gente vai ouvir um louvor que o tio Bola, lá no passado, que fala para a gente não construir a nossa casa sobre a areia, mas construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. E aí tudo vai bem para a gente. Vamos lá? Vamos lá? Isso mesmo, tio Mal. Certa vez Jesus nos contou uma história sobre um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. E vieram os ventos, vieram as tempestades, e o homem e a casa ficaram seguros. E como a gente consegue essa segurança? A gente consegue quando a gente ouve e quando a gente pratica a palavra de Deus. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Oh, yeah. Muito bem, galerinha. Então agora vamos fazer a oração do nosso tão amado cultinho, tá bom? Todo mundo fechando os olhinhos e juntando as mãozinhas. Senhor Deus, nosso Pai, nosso amigo, viemos aqui, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esse cultinho que é preparado, Senhor, para que nós possamos te honrar, te glorificar e te agradecer por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família, obrigada pelos nossos amiguinhos, obrigada pela comidinha que o Senhor coloca na nossa mesa. Obrigada, Senhor, porque a gente pode ouvir da Tua Palavra e aprender mais da Tua Palavra a cada dia. Que os nossos corações estejam com as portas abertas para que a Sua Palavra entre e more lá dentro, todos os dias. Abençoe nosso cultinho e que essa semana que está por vir seja muito abençoada. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, galerinha. Então agora vamos continuar com o nosso cultinho. Um beijinho. Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer.
por não adorar a outro Deus. Numa cova fria foi lançado pra morrer. 2, 3 leões famintos estavam na cova esperando Daniel. 2, 3 leões famintos estavam esperando Daniel para comer. Ó Senhor, o que vai ser do seu servo? Dormiram os leõezinhos, o Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos, ufa, ufa, Deus livrou a Daniel. Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer. Por não adorar a outro Deus, numa cova fria foi lançado pra morrer. 2, 3 leões famintos estavam na cova esperando Daniel. 2, 3 leões famintos estavam esperando Daniel para comer. Ó Senhor, o que vai ser do seu servo? Dormiram os leõezinhos, o Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos, ufa, ufa, Deus livrou a Daniel. Dormiram os leõezinhos, o Deus de Daniel mandou um anjo lá do céu. Dormiram os leõezinhos, ufa, ufa, Deus livrou a Daniel. Hey! Nossa, mas que história legal que eu tô lendo aqui. Sabe a história de quem? A história de Daniel, do profeta Daniel. Um jovem que amava muito a Deus. Nossa, quanta coisa que aconteceu com ele. Depois vocês leem para vocês verem. Caramba! Ah, eu vou ter que falar essa história para vocês. Eu vou lá. Olha só, sabe o que aconteceu? Daniel, ele era um jovem, mas que amava muito, muito, muito a Deus. E ele sabia também que Deus amava muito, muito ele. E aí o que aconteceu? Ele estava lá bem tranquilo numa cidade dele, na cidade em que ele morava, quando de repente chegaram os inimigos e invadiram a cidade e fizeram alguns presos, alguns escravos, e pegaram Daniel entre eles e levaram lá para a cidade do rei que invadiu aquela cidade. E Daniel estava no meio daqueles prisioneiros. E aí lá naquela cidade, o rei daquele lugar, que mandou invadir lá e tomar aquela cidade de Daniel, o rei daquele lugar, dessa outra cidade, pediu que os empregados dele separassem alguns prisioneiros para que esses prisioneiros fossem ser empregados lá no palácio do rei. E adivinha quem estava entre eles? Daniel. Daniel estava entre esses escolhidos para ser empregado lá no palácio do rei. Ele ia servir diretamente para o rei. E aí olha só o que aconteceu. O rei mandou uma outra ordem. Disse assim: da mesma comida que eu como, vocês devem dar para esses escravos prisioneiros que vão servir no palácio, porque eu quero só gente forte e bonita aqui comigo me servindo. E aí, o que aconteceu? O cozinheiro-chefe do rei começou a preparar a comida para dar para esses prisioneiros que foram escolhidos para servir ao rei, lá no palácio do rei.
Só que no meio dessas comidas, tinha algumas coisas que Daniel não comia. Sabe por quê? Porque nem Daniel, nem ninguém lá da cidade de Daniel comia algumas comidas, porque eles achavam que Deus não gostava que eles comessem aquela comida. Então eles não comiam. Mas faziam isso não era por causa de medo, é porque eles amavam muito a Deus. Lembra que eu falei no início que Daniel amava muito a Deus? E aí Daniel chegou com mais 3 amigos e falou assim para o cozinheiro-chefe. Falou assim: cozinheiro, olha só, ao invés de me dar essa comida, você me dá uma outra comida, um outro prato para eu poder comer? Um prato diferente. Vamos ver? Daniel pediu um prato diferente. Olha o prato de Daniel. E aí vocês pensam assim: caramba, Daniel foi esperto, porque pediu um prato bem grande, para comer mais do que os outros. Mas não foi isso não. Olha só o que Daniel pediu. Viram só? Daniel fez um pedido para o cozinheiro e disse assim: cozinheiro, deixa eu e mais 3 amigos meus aqui comermos só legume e água. Deixa a gente fazer isso por 10 dias. E depois, no final desses 10 dias, vamos ver como é que a gente vai estar. E aí, o cozinheiro-chefe ficou com muito medo de dar errado isso. Porque, veja bem, imagina só, os outros estavam comendo da mesma comida que o rei comia. E Daniel e mais 3 amigos pediram para comer chuchu, batata, jiló, beterraba, batata doce, cebola, cenoura. Vamos ver o que mais. Berinjela, só pediu para comer legumes. E aí o cozinheiro ficou com muito medo, porque se no final de 10 dias, aqueles Daniel e seus mais 3 amigos, se eles ficassem muito fraquinhos, o rei ia chamar muita atenção, muito forte mesmo, do cozinheiro. E aí o cozinheiro ficou com medo. Mas aí Daniel foi tão insistente e contou com a ajuda de Deus, porque aí o cozinheiro falou assim: tudo bem, eu vou dar uma chance para vocês, mas só 10 dias, hein? Só 10 dias. E depois vamos ver o que aconteceu. Daniel, ele comeu tudo depois de 10 dias. Ele e os amigos dele. E ele ficou fortão, muito forte. Ficou muito bonito, com a pele muito bonita, com os olhos brilhantes. E aí sabe o que aconteceu? Quando no final de 10 dias, o rei viu os 4 amigos, Daniel e mais 3, e viram os outros, e ele pensou assim: nossa, como esses ficaram muito mais bonitos do que os outros. Porque Deus ajudou Daniel na sua missão. Porque até sendo escravo lá, Daniel estava numa missão. E aí só que isso, sabe o que aconteceu? Os outros ficaram com ciúme. E aí por que ficaram com ciúme? Disseram ao rei assim: olha só, rei, por que você não manda fazer uma estátua sua bem grandona? Para que todo mundo adore a sua imagem. E aí o rei mandou fazer. Sabe por que eles pediram para fazer isso? Porque eles sabiam que Daniel, todo dia, pelo menos 3 vezes, ele parava um pouquinho para poder conversar com Deus, para poder fazer oração para o Senhor. E aí o rei então mandou fazer uma estátua muito grande e falou assim: olha, não é para ninguém orar mais para outro Deus, mas vocês devem adorar a minha estátua grandona.
E Daniel mais uma vez falou assim, eu não vou fazer isso porque eu tenho meu Deus, o Deus que cuida de mim, o Deus que está comigo em todos os momentos. E aí Daniel, então, ele fez o seguinte, ele continuou orando pelo menos 3 vezes. Quando então o rei ficou sabendo disso, um rei de um nome muito diferente, o nome do rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor. Quando o rei ficou sabendo disso, mandou chamar todos aqueles que estavam orando para outros deuses, inclusive Daniel. E aí, o rei tinha prometido que quem orasse para outro Deus ia ser lançado no lugar, na cova, onde tinha leões ferozes, leões famintos. E aí o rei, quando viu que Daniel estava no meio, porque o rei gostava muito de Daniel, porque Daniel era muito especial, porque Deus sempre estava ajudando ele. E aí, quando o rei viu que Daniel ia ser lançado na cova dos leões, o rei falou, mas o que eu fiz? Mas o rei tinha prometido. E quando o rei promete, ele tem que cumprir, porque senão ele perde a autoridade. E aí, Daniel, então, foi lançado na cova dos leões. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Daniel chegou lá na cova dos leões, no meio lá dos leões, ele começou a conversar mais uma vez com Deus. E começou a orar a Deus. E aí Deus fez com que os leões ficassem todos mansinhos, que até dormissem. Lembra da música que a gente cantou? Ora Daniel, dormiram, dormiram, dormiram os leõezinhos. Lembra? Os leões ficaram mansinhos e não devoraram a Daniel. E aí quando foi no dia seguinte, que o rei chegou lá na cova, pensando que ia encontrar só ossos de Daniel, o que o rei encontrou? Encontrou os leões com as bocas fechadinhas, mansinhos, e Daniel vivo. Sabe por quê? Porque Daniel orava a Deus e era muito amigo de Deus. Essa é a história de Daniel, um pedacinho dela. Tem muito mais coisas da história de Daniel, mas esse foi só um pedacinho de Daniel, que era muito amigo de Deus, que conversava sempre com Deus, o tempo todo, e Deus ouvia a oração de Daniel, porque Deus era muito e é muito amigo da gente, não é? E aí, Daniel, então, Deus não deixou que os leões comessem Daniel. Deus não deixou que a comida que Daniel escolheu para ele e para os seus amigos fossem ruim para eles, mas foi uma comida muito melhor. Então a gente percebe que quando a gente está pertinho de Deus e a gente conversa com Deus, Deus que nos ama, Ele nos guarda, Ele nos dá da sua bênção, da sua presença e da sua proteção. Então essa foi a história do profeta Daniel para o nosso cultinho de hoje. O livro do profeta Daniel. Para a nossa atividade de hoje, vai ser uma tarefa muito fácil, mas muito fácil mesmo. A nossa tarefa de hoje, como eu falei para vocês, é muito simples. Muito simples. O que Daniel fazia? Pelo menos 3 vezes no dia. Vocês se lembram? Isso. Muito bem. Daniel orava. Orava a Deus. Orava para Papai do Céu. E aí eu pergunto para você. O que é orar? Orar é conversar com Deus.
E aí você pensa assim, mas eu não preciso escolher um monte de palavra bonita para poder falar com Deus? Não precisa. A tarefa de hoje é para que você converse com Deus. Então, olha só, eu só vou deixar essa tarefa para você. Então você pode fazer o seguinte assim, mas como que eu vou conversar com Deus? É fácil. Você conversa com seus amiguinhos. Você conversa com o seu papai, com a sua mamãe, com a sua vovó, com o seu vovô, com seus priminhos. Você conversa com quem mais? Você conversa com Você tem algum animal de estimação? Você conversa com seus brinquedos? Conversa, não conversa? Sim, a gente conversa. Então, olha só. A conversa com Deus não é muito diferente disso. Você simplesmente tem que conversar com Deus. Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô, com seus primos, com seus amigos, com os bichinhos de estimação, com seus brinquedos. Você conversa, você está vendo eles e conversa, não é isso? Com Deus, apesar de você não conseguir ver Deus, mas você faz o seguinte, você pode fechar o seu olhinho e pensar assim em Deus. E aí você vai e conversa com Ele. Essa é uma maneira. A outra maneira de você conversar com Deus, sabe como é? Você, por exemplo, senta numa cadeira, aí na sua mesa. Ou então, você senta, por exemplo, no chão da sua casa, onde você brinca com seus brinquedos. E aí, você chama Deus para brincar com você, com seus brinquedos, e conversa com Ele. Chama Deus para brincar junto com você. Você pode chamar Deus para brincar junto com você. Conversa com Ele da forma como você quiser. Porque Deus, Ele não é exigente, dizendo assim, olha, você deve orar só assim, 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 falando palavras bonitas. Não, Deus, Ele ouve a nossa conversa com Ele. Então a nossa tarefa de hoje é para que você separe um tempinho no seu dia para que você converse com Deus. E aí não é só tarefa de hoje. É tarefa de hoje que é domingo, é tarefa de amanhã que é segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, é tarefa de todo dia. Então essa é a nossa tarefa. Tarefa fácil, não é isso? Mas você vai ver que é uma das tarefas mais gostosas que tem de fazer, que é fazer como a gente aprendeu com o profeta Daniel. Daniel, pelo menos 3 vezes por dia, ele parava o que estava fazendo e conversava com Deus e orava a Deus. Orar é conversar com Deus. Então você pode conversar como você quiser. Se você estiver alegre, fala com Deus da sua alegria. Se você estiver triste, fala com Deus da sua tristeza. Se você estiver com dúvida, fala com Deus da sua dúvida. Se você estiver com medo, fala com Deus do seu medo. Porque Ele é seu amigo e assim como Ele ajudou a Daniel, Ele vai te ajudar também. Tá bom? Então, essa é a nossa tarefa. Muito fácil. Agora, depois da nossa tarefa, a gente vai ouvir mais um louvor. E sabe quem vai trazer o louvor pra gente? A tia Carol e o tio Caio. Um louvor que a gente não cantou ainda aqui, mas vocês vão ver que é muito legal. Vamos lá?
agora chegou o momento da gente orar. O culto foi uma bênção, não foi? Como foi gostoso, como é bom estar diante de Deus. Olha, nós cantamos, nós oramos, fizemos as atividades, ouvimos a palavra do Senhor, falamos com o Papai do Céu. Que coisa maravilhosa! Vamos falar de novo então agora? Vamos pedir a Ele que abençoe a nossa vida, a nossa família, o papai, a mamãe. Então fecha os seus olhinhos aí agora comigo. Aonde você está, fecha os seus olhinhos, aí na sua casa, perto da mamãe, do papai, e nós vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai querido, Papai do céu, Pai amado, nós estamos felizes por podermos estar aqui na Tua igreja, cultuando ao Senhor, vivendo as alegrias da igreja na nossa casa, com a nossa família, com o papai, com a mamãe. E a gente está pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a nossa família, que abençoe a nossa casa, que abençoe a vida de cada um de nós. Nós cremos em Ti, Pai, nós confiamos em Ti e nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Muito obrigado por esse cultinho maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado pelas tias e pelos tios que tanto nos ensinaram a viver bem mais próximo do Senhor. Fica com a gente, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Beijo do tio Vlá. Muito bem, agora a gente está chegando na parte que a gente vai receber a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, a bênção é como se fosse uma oração minha para você, uma oração muito especial, uma oração que eu vou pedir que Deus guarde a sua vida, que Jesus Cristo, Ele seja o seu melhor amigo e derrame da sua graça, e que o Espírito Santo de Deus também, Ele te ajude sempre. Inclusive, o Espírito Santo de Deus é que ajuda a gente a conversar com Deus. Como a gente ouviu a oração agora do reverendo Vladimir, do Rev Vlá, né? Então agora a gente vai receber a bênção do Senhor. Feche os seus olhinhos aí, que eu vou fechar os meus olhinhos aqui e eu vou fazer essa bênção para você, de forma muito especial. E agora, Senhor Deus amado, Senhor Deus que a gente chama de papai do céu, que a gente aprende a conversar com o Senhor, como a gente fala com o nosso amigo, com o nosso papai, com a nossa mamãe, porque o Senhor é um Deus que é muito legal com a gente. Então, que o amor do Senhor, Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a ajuda do Espírito Santo esteja sobre cada criança, sobre cada casa de cada criança nessa hora, sobre cada família, de todas as crianças que estão acompanhando aqui o nosso cultinho, mas também de todas as crianças e de todas as famílias do mundo inteiro, até lá do Japão, porque Deus também ouve a oração de lá do outro lado do mundo. Deus ouve a oração de todo mundo. Então, que Ele sempre nos abençoe. Amém. Muito bem. Mais uma vez foi muito legal ter você aqui no nosso cultinho. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido as lições e os louvores, que foram muito legais, não é isso? Então, um beijo, te espero no domingo que vem. Até mais. Tchau, tchau para você.